Então agora, cadê a Renata Guiral? Tá aí para conversar com a gente, dar um bom dia para ela, para dar essas dicas, às vezes, o pós-ceia, o que a gente faz com tanta comida que sobra, dá para reutilizar de uma maneira bacana, como armazenar também, né? Sim. Vamos falar com ela? Bom dia, Rê. Bom dia, Rê. Bom dia, Lucas. Bom dia, Mari. Bom dia para o pessoal de casa. Olha, é um desafio manter a alimentação saudável nessa época do ano, né? A gente tem por hábito aumentar um pouquinho o nosso consumo, reunir a família, os amigos e preparar muita coisa, né? Muita comida. E às vezes a gente tem aí até um excesso, tanto um excesso pra gente consumir, a gente acaba tendo um pouquinho esse hábito, mas também o excesso de preparações e desperdício de alimentos. Eu falo que é uma coisa que não pode acontecer, tem que estar fora de cogitação na nossa casa, né? Então eu queria trazer mesmo algumas dicas aqui pra gente tentar aproveitar um pouquinho esses alimentos que às vezes sobram, né, na nossa ceia de Natal. E também algumas sugestões pra gente deixar a nossa semana entre o Natal e o Ano Novo aí um pouquinho mais leve, um pouquinho mais saudável, pra gente lembrar que os excessos eles podem acontecer, porém uma coisa é que eles aconteçam nas ceias, outra coisa é que eles fiquem acontecendo por 10 dias seguidos aí, talvez não seja tão legal pra nossa saúde, né, Lucas e Mari? Então, vamos lá, separei algumas coisas aqui pra citar pra vocês, né? Tudo que acaba sobrando, a gente tem que olhar o que pode ser congelado e o que a gente precisa utilizar. Às vezes, né, uma salada que já tá lavada, um legume que já tá preparado, a gente pode transformar numa torta, pode aproveitar para fazer uma farofa, pode aproveitar para fazer um arroz de forno, né? E porque talvez congelar não fique tão agradável. Inclusive, mesmo que a gente não tenha sobra desse tipo de alimento, é bastante importante a gente acrescentar fruta, verdura e legume na nossa rotina, e isso acontece independente da época do ano, né? Então, se principalmente a gente abusou um pouquinho mais ali na ceia, no Natal, no final de semana, a gente acaba precisando lembrar de voltar a consumir esses alimentos nos dias que se seguem aí, né? Então são sugestões pra gente tanto aproveitar quanto para acrescentar, pra gente não ficar consumindo uma grande quantidade de caloria por muito tempo, ou uma alimentação pobre em nutriente, em fibra, vitamina, mineral, enfim, por muito tempo, tá? Uma outra coisa que acaba sobrando bastante na ceia são as carnes, né? Então, que seja de repente uma carne suína, uma carne assada, né, bovina, carne das aves, né, que a gente consome, acaba até consumindo peru, por exemplo, que não é tão convencional da gente consumir em outras épocas do ano. E aí isso pode virar recheio para fazer uma panqueca, um escondidinho com um purê de batata doce, um purê de abóbora, um purê de mandioquinha, né? A gente pode fazer farofa, pode temperar, incrementar um arroz aí, às vezes o próprio arroz que também sobrou da ceia, né? E a gente pode congelar. A minha dica aqui, né, é que se a gente vai congelar, a gente já pensar em como a gente vai preparar depois, né, do congelamento. Porque para descongelar, a gente não vai poder recongelar. Então, ou a gente já congela em porções menores, que depois a gente vai descongelar e consumir em uma refeição, por exemplo, né, ou em 2, 3 refeições no máximo, porque se eu congelo, às vezes, uma quantidade grande, eu vou descongelar, eu tenho que consumir aquela quantidade toda, né. Agora, o que eu não quero congelar, eu quero consumir ali nos próximos dias, a gente tem até ali 2, 3 dias com uma margem de segurança boa para consumir, desde que isso fique armazenado, bem refrigerado, enfim. E aqui fica inclusive o meu alerta, já que a gente sabe que algumas coisas vão acabar sobrando, cuidado com a forma como os alimentos são expostos na ceia de Natal, porque às vezes a comida fica por muito tempo ali em cima da mesa, em cima de uma bancada, com muito tempo servida. E algumas coisas vão ter ali a vida útil, a data de validade encurtada em relação a isso, porque ficaram muito tempo fora da refrigeração. Mas a ideia aqui é a gente pegar tudo que restou ali, né, da ceia, tudo que sobrou, reutilizar em outras refeições, jamais desperdiçar. E o que eu não consegui consumir em 2, 3 dias a seguir ali da ceia, a gente congela, meio que já pensando na preparação que a gente vai consumir quando a gente for descongelar, e aí a gente não tem desperdício, aproveita todos os nutrientes
E sempre reforço, tentando acrescentar ingredientes frescos também, verduras e legumes devem compor todas as nossas refeições, mesmo na ceia de Natal, de Ano Novo, enfim, e para compor com essas preparações, às vezes aproveitando aí, reutilizando os alimentos que nós já preparamos. Eu posso compartilhar algumas receitinhas aí com vocês, para vocês compartilharem com o público, acho que todo mundo vai gostar e quem sabe não ajuda aí, né, pra gente passar por essa época sem ter desperdício, aproveitando tudo de nutriente e confraternizando, aproveitando também um momento que não é só pautado no alimento, mas na confraternização ali que acontece ao redor da mesa e que é tão importante, tão saudável, parte também de uma boa nutrição inclusive, né? E aí era esse o meu recado para hoje, espero que o pessoal aí de casa e vocês aí também aproveitem, né, essas sugestões de como reaproveitar os alimentos e até a próxima. Ah, obrigado, Rê. Feliz Natal para você, viu? Feliz Natal, Rê. Aliás, para toda a família Oba, que a gente ama bastante. Esse panetone delicioso, está bem aqui na sua frente, é do Oba, muito gostoso. Tem Uma um panetone delícia. de chocotone, aliás, tem uma variedade, assim, absurdo, O né? Lucas não deixa comer agora, mas terminando o programa, né, Lucas? Eu sou o primeiro. Uma delícia, gente, com manteiguinha, sem manteiguinha, de Delícia. molhadinho, uma delícia mesmo. Fica a indicação para você.